lá, amigos. Vamos começar nossa aula de hoje. Meu nome é Leonardo Barreto, sou professor de Direito Penal do nosso curso ProAB da Estácio. Beleza? Então, olha só, vamos começar nossa aula de hoje abordando alguns assuntos importantes que servirão de base para que vocês possam entender e acertar as questões de prova. Volto a falar com vocês, como já falei no próprio curso de processo penal, e na nossa primeira aula de direito penal eu vou falar e vou encher a paciência de vocês durante o curso inteiro para vocês prestarem atenção em aplicar o que vocês aprenderam na graduação nas provas, ou seja, evitar que vocês venham da faculdade ou da universidade, melhor dizendo, da graduação, com um conceito doutrinário muito grande e que você tenha dificuldade em pegar esse conceito doutrinário seu e jogar na prática. Isso pode trazer alguma complicação, ou melhor, é o que mais traz complicação para os alunos da OAB dentro do meu ponto de vista. Então a gente vai começar com uma introduçãozinha, eu vou explicar para vocês alguns assuntos que vocês devem dar foco no estudo e daí a gente segue para frente no nosso curso, beleza? Vamos lá então. Então, amigo, na introdução a gente vai falar o seguinte: o que eu vou definir durante o curso inteiro com vocês? Ué, você já vai me dizer isso? O que você vai falar na aula? O curso inteiro? Já vou falar para você aqui já. Já vou te dar o plano de aula de cabeça de tudo aquilo que a gente vai abordar. Professor, o que mais cai na OAB? Eu vou te falar agora. É exatamente agora que a gente vai trabalhar. Agora, lembrando o seguinte, o curso ProAB da Estácio, ele tem como finalidade fazer você passar na prova. Não é te ensinar a matéria. Para isso, a Universidade Estácio de Sá oferece a graduação. Então, a gente já parte de uma premissa que você já vem com conhecimento pré-determinado. E aqui eu vou fazer o quê? Focar a tua cabeça em prova. A minha preocupação é ver você acertando questão de prova, porque quando eu entro em sala de aula, eu vejo os alunos das faculdades ou universidades como um todo tendo extrema dificuldade com questão de prova. Ou seja, você sabe o que é furto, você sabe o que é roubo, você sabe o que é extorsão, mas quando cai na prova, diferencie ambos comportamentos, ou esses comportamentos, vocês não conseguem diferenciar. Vocês não conseguem dizer na questão se é roubo ou se é extorsão. Você não consegue me dizer se o sequestro relâmpago, por exemplo, é roubo ou se é extorsão. Ou quando é uma corrupção passiva, quando é uma concussão. Então, esse é o problema. Por quê? Porque a prova da OAB, o exame de ordem, virou, ou na verdade, feito por uma banca preparatória para concurso público. Então, você tem que entender que as questões são de grande dificuldade e com a formatação de um concurso público. Então, é isso que você tem que botar na sua cabeça. Você não tem que fazer assim, eu saio da faculdade com o meu conteúdo que eu aprendi, eu vou fazer uma prova e vou passar. Você vai ter dificuldade, cara. Por isso que a OAB hoje ela tem quase 100 mil candidatos fazendo provas de 3 em 3 vezes por ano. E desses 100 mil, a média de aprovação é de 8% a 12%. Ou seja, olha o quantitativo de reprovados que ficam. Ficam por quê? Ficam por despreparo? Ficam por falta de estudo? Não, ficam porque vocês não se adaptaram à questão que o exame de ordem tem uma formatação de concurso público. Ainda que você não concorra com ninguém, você concorre só consigo mesmo, mas é uma formatação de prova de concurso público. E ainda digo mais, a prova de processo penal e de direito penal, na maioria das vezes, tem maior índice de dificuldade do que as provas de concurso público como um todo. Isso é fato, eu estou te falando isso porque é experiência própria. É fato, eu garanto para você que a prova do OAB é mais difícil do que a prova para PF, para agente federal, professor de cartório, nas matérias de direito. Eu garanto mole. Então, lembre-se que muitos de vocês, meus colegas e amigos, vão querer a carteira da OAB para advogar, beleza? Muitos vão querer para fazer concurso público. Então, já venha para o curso ProAB da Estácio com esse embasamento doutrinário e jurídico, até para você fazer e realizar um concurso público que, porventura, você queira aí
em um futuro bem próximo. Então, amigo, voltando aqui ao conceito, o que eu vou falar contigo? Eu vou falar, olha só, princípios penais, preste atenção. Léo, para que você fala de princípio penal? O princípio penal cai assustadoramente em prova da FGV, bem como em qualquer prova. Ele não te pergunta o que é o princípio, ele te pergunta implicitamente como que ele é cobrado. Então é importante você ter a base. Se você não tiver a base, você não anda. Princípios penais, tem vários que a gente vai abordar, que eu te garanto que você nem lembra da faculdade e quando lembra, não sabe, porque eu vou te mostrar como é que funciona. Eu te garanto isso. Então vamos lá, princípios. Conflito de normas é outra coisa interessante. Conceito de crime, e aí a gente vai trabalhar dentro do conceito de crime. Crime consumado, crime tentado, arrependimento eficaz, deixança voluntária, aquele conceitozinho normal, crime doloso, crime culposo, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, crimes omissivos, concurso de pessoa, concurso de crimes. Aí a gente vai parar ali no concurso de crimes. Léo, e as penas? As penas você vai ter que dar uma olhada, porque aqui é um curso intensivo. Como eu já falei, você já vem com uma base. Eu não vou te falar a matéria toda, tudo de novo, senão eu não teria 26 aulas, 24 horas. Eu teria 2 anos para falar com vocês. Né? E aí a gente vai passar para a parte especial. A parte especial eu vou dar um foco em crime contra a vida, patrimônio, administração pública, dando algumas pinceladas em crimes contra liberdade sexual, porque está na moda aí essa coisa de pedofilia, uma moda negativa, né? Perdão, essa coisa de pedofilia e falsificação de documento, que a OAB sempre instala uma questãozinha de falsificação do documento. Até porque o foco da OAB não confundam, é sempre o exercício do advogado. Então, você tem que olhar para o seu estudo voltado para as teses defensivas. Para, às vezes, entender que você estuda num livro e o livro te dá o posicionamento majoritário e, às vezes, o minoritário ou defensivo. Mas aí a OAB te pergunta o que você faz na condição de advogado. Então, eu quero foco no posicionamento defensivo. E ainda que, em alguns momentos, a gente tenha que aplicar conceitos minoritários. Beleza? Eu vou direcionar você, pode ficar tranquilo. Para a segunda fase, é fácil. Fazer recurso é a coisa mais fácil do mundo e é o que eu garanto para você que você tem trauma. Porque você acredita que o conceito você já sabe, você vai aprender, que você vai aprender muita coisa aqui, e que, na verdade, a segunda fase você fica com medo do recurso. Você não tenha medo do recurso. Recurso te ensina a fazer em 20 minutos. Você está mentindo. 20 minutos você identifica o recurso e sabe qual é a peça. O problema é o que escrever. Por exemplo, eu acertei que a peça é apelação. Mas o que você vai botar na apelação? Quais são as teses defensivas? Você sabe alegar uma exceção de incompetência? Olha aí, ó, que é carta na manga de um bom advogado. Você sabe alegar uma prescrição? Você sabe alegar alguns conceitos de preliminares, e aí? Não é só contar a historinha e pedir. Tá entendendo? Você tem que saber arguir preliminar quando tiver que arguir e saber pedir, logicamente. Beleza? Mas no direito penal, por exemplo, o pedido não é tão fundamental quanto o direito civil. O direito civil, se você não pedir, você não ganha. No direito penal, você pode pedir para absolver. O juiz vai dar a sentença dele. Mas mesmo assim você tem que induzir o juiz a entender o que você quer. Esse é o papel do advogado, esse é o papel do defensor público, beleza? Então esse é o nosso papel, passar para você o entendimento disso. É o que eu vou fazer com certeza, você pode ter certeza disso. Vai aprender. Aqueles que gostavam do direito penal vão gostar mais ainda. E aqueles que não tinham muita afinidade vão criar e vão desenvolvê-la com certeza. Beleza? Então dito isso, fechada a nossa introdução, a gente vai entrar agora nos assuntos voltados para o nosso direito. O primeiro princípio, voltando aqui para a tela, primeiro princípiozinho, a gente vai trabalhar aqui a tela de direito penal, olha só, principais princípios penais. Eu vou abrir para você e vou abrir o princípio da legalidade. O princípio da legalidade traz um conceito constitucional de não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, chamando isso de cláusula pétrea. Abaixo, eu botei aí o princípio da reserva legal e daqui a pouquinho eu vou te explicar o porquê de eu ter colocado esse princípio aí. O direito penal incriminador tem como única fonte a lei. Que tipo de lei?
Essa é a questão. Né? Que tipo de lei? E aí vem para mim. Amigo, presta bem atenção, agora a gente vai recortar para cá e vai passear um pouquinho por esse magnífico estúdio aqui da Estácio. Vamos lá, meu amigo, presta bem atenção. Princípio da legalidade. Léo, eu já sei o que é o princípio da legalidade. Amigo, eu não estou te perguntando se você sabe o que é o princípio, o que está escrito. Eu estou te perguntando se você sabe aplicar, desenvolver. Como advogado, é sempre bom você entender que o seu cliente só pode ser incriminado, processado ou até mesmo condenado quando a conduta dele se adequar ao tipo penal. Então, quando você vê um tipo penal, por exemplo, tráfico de drogas, quantos verbos tem? Eu não sei, tem que saber, pô. Todo tipo penal, ele é formado por verbo. Todo crime, ele tem verbo. Por exemplo, quantos verbos tem no tráfico de droga? 18. Pode lembrar? Trazer consigo, transportar, ministrar, prescrever, oferecer, importar, remeter, ter em depósito, guardar, enfim. Tem milhões de verbos. Por que tem vários verbos? Por quê? Para evitar que o advogado alegue que a conduta do que o seu cliente fez não se adequou à norma, ou seja, que o comportamento do seu cliente não verbalizou. O que eu estou querendo dizer para você, meu amigo? Para você me condenar por tráfico, você tem que provar que a minha conduta estava adequada a pelo menos um desses 18 verbos. Por que 18? Porque o legislador foi cruel. O legislador foi cruel. O que ele fez? Ele falou assim, ó, vou botar 18 verbos. Para não ter para onde correr, amigo. Para onde você falar é tráfico. Então, isso é interessante. Porte de arma. A lei antiga trazia algumas condutas, a lei 9437. A lei nova, o Estatuto de Desarmamento, a lei 10.826/03, ela traz no artigo 14, 13 verbos. Por exemplo, para você entender, antigamente, né, nessa lei antiga, você tinha a conduta de portar arma de fogo. Aí, por exemplo, tinha uma blitz policial, o policial encontrava uma arma de fogo no porta-luva ou na mala, você era preso, levado à delegacia de polícia, o advogado sustentava que a sua conduta não se adequou à norma, porque a norma falava portar. O que é portar? Está portando. Ué, e a arma no porta-luva? Não estou portando nada, ela está guardada. Então, no português, esse verbo tem outro significado. Aí, o que o legislador novo fez? Seu safado. Então, na lei nova, eu vou trazer 13 verbos, perdão. Dentre eles, nós temos a figura do transportar. Não está portando? Não tem problema. Está guardada? Porque guardar também é verbo. Está transportando? Também é verbo. Então, não tem para onde a gente falar. Então, o princípio da legalidade, amigo, é uma das mais importantes figuras do direito penal. E para uma questão de prova, principalmente da OAB, é importantíssimo que você defenda e entenda esse conceito de uma vez por todas. Tá? E quem vai te explicar isso? O princípio da legalidade. Vai te fazer entender o verbo. Verbo, eu quero o verbo. Mas antes de falarmos de verbo, é importante que a gente defenda isso que eu botei no materialzinho para você. O princípio da legalidade já dizia o seu professor de constitucional que não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aí o direito penal vem e fala assim, peraí, que lei? Porque essa lei é no sentido amplo ou é no sentido restrito? Aí o professor de direito constitucional vai falar assim, no direito amplo. O professor de direito penal vai falar assim, opa, isso é no sentido o quê? Restrito. Vamos lá. Pode o direito penal ser tratado por um decreto-lei? Por um ato normativo? Por uma resolução? Ou até mesmo por uma medida provisória? Não, só por lei. Que lei é essa? Lei ordinária e lei complementar. Por quê? Porque essas leis sofrem aprovações rígidas pelo Congresso Nacional. Por quê? Eu estou fazendo o papel do aluno. Ó. O porquê? Por quê? Porque o direito penal tem consequência severa. Qual é? A privação da sua liberdade. Então, você não pode deixar a cargo do executivo
a criação de normas penais. Por quê? Porque hoje o presidente é uma pessoa, amanhã é outra. Então esse outro que entra fala que esse comportamento agora é crime. E a sociedade fica sem saber o que de fato é crime, atentando claramente contra o princípio da insegurança jurídica. Para evitar a insegurança jurídica, você só pode tratar o direito penal por lei ordinária ou complementar. Pois bem, você vai falar assim, ó, Léo, perdão, você vai falar assim, Léo, isso eu já sabia. Eu também sabia, eu também sei que você sabia. Agora vamos entrar aonde você não sabe. Ah, eu quero ver o que tu vai falar. Teu professor de constitucional falou para você que no artigo 62 da Constituição, inciso 2º, que trata sobre a medida provisória, ela regulamenta que a medida provisória não pode tratar matéria de direito penal, nem de processo penal. Nem de processo penal. Certo ou errado? Responde? Certo. Então, se isso cair na tua prova, você acerta, né? Beleza. Pois bem, foi cobrado uma questão de concurso e da OAB, não me lembro agora qual foi o exame. A seguinte pergunta: pode a medida provisória ou uma resolução tratar matéria de direito penal? O aluno vai e fala assim, não, a Constituição veda, isso não se admite, isso não tem como você fazer. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu vou te dar um exemplo, que é o único que tem na doutrina, não existe outro. Ah, vou pegar outro, não vai não. Ah, mas o meu professor falou que tem, não tem, mentira. O Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é uma lei de 2003, como eu já te expliquei, anterior a ela, vigorava uma outra lei, a 9437. Preste bem atenção. A lei de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, trouxe um conceito novo, falando o seguinte: você pode ter arma de fogo em casa desde que você tenha um registro da arma de fogo. Tal comportamento não se exigia anteriormente. Daí o que aconteceu? O legislador olhou e falou assim, opa, peraí. Tem um monte de gente de bem com arma em casa. O que faz? Prende todo mundo? Complicou, porque as pessoas não têm registro. E a lei falava que era crime. O legislador pegou e falou assim, não, peraí. Vamos dar um tempo para essas pessoas, um prazo, né? Vamos esticar um prazo para elas voluntariamente procurarem a delegacia de polícia, a autoridade policial, e entregarem essa arma. Ou que elas possam entregar a arma. E elas, em razão disso, receberão uma indenização. Você lembra disso, não lembra? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse prazo de entrega que foi sendo postergado até 2005, se eu não me engano, ele foi feito por medida provisória. Depois ele se tornou lei e vigora até hoje. Por que foi por medida provisória? Porque naquele momento, vem para cá, o direito penal olhou e falou o seguinte, é crime ter arma em casa. E como é que faz? Vamos criar uma lei? Vamos criar uma lei. Cria uma lei aí para fazer com que a pessoa entregue a arma de fogo para não responder pelo crime. Para criar essa lei, cara, tinha que passar pelo Congresso, Senado, aquela coisa toda, e demora. E o cara que já está com a arma em casa? Ferrou. Então a medida provisória, fala assim, pega uma medida provisória, vem o chefe do executivo, traz uma medida provisória, joga para cá, porque a medida provisória ela tem caráter de urgência e extremamente direcionada para uma finalidade, supre aquele problema e depois ela vira lei. Aí você fala, mas a medida provisória não pode tratar a matéria de direito penal. Pode, porque foi assim que foi feito. Eu não estou perguntando para você o que tu acha e nem estou dizendo o que eu acho. Eu estou te provando que o Estatuto de Desarmamento foi regulamentado no seu início por medida provisória para tratar dessa entrega. E a fundamentação disso qual foi? Foi o entendimento que a medida provisória não pode criar crime. Ou seja, amanhã isso é crime. Não. Depois da manhã, isso aqui que é crime. Não. Depois da manhã, isso aqui é crime. Não pode fazer isso, por quê? Porque você gera uma insegurança. Você prejudica o réu. Agora, como todos sabem muito bem, todo entendimento para beneficiar o réu, ele é permitido.
E esse conceito da entrega da arma de fogo é em benefício ou prejuízo do réu? Benefício. Perfeito? Então, isso é muito importante que você entenda, é uma exceção à regra, medida provisória, tratando matéria de direito penal. Agora, só explicando a reserva legal aqui no nosso material, volta para cá, corta para cá. A reserva legal é justamente a reserva de lei. Ela limita a criação do direito penal em lei. Qual lei? Lei ordinária e lei complementar. Ela proíbe decreto, resolução, ato normativo e medida provisória. Proíbe como regra, mas você já viu que possuímos uma exceçãozinha aí da medida provisória. Perfeito? Continua no material, eu vou passar mais um. Beleza, estou só confirmando aqui. Aqui no material, ele vai trazer para você a diferença de roubo e extorsão. É o que eu quero que você entenda dentro do princípio da legalidade. Tá? Volta para mim. Rapidamente, lei de drogas. Lei de drogas. A lei de drogas diz para você... Deixa eu ver se aqui é o próximo... Joga o material. Olha aqui, vamos lá. Vem aqui na lei de drogas. Perfeito, eu já achei aqui. Outro exemplo importante. Artigo 33. Olha quantos verbos tem. Vamos lá. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, exportar. E um monte de verbos. Quantos verbos tem? 18. Já estou resumindo. Vamos lá. Ainda que gratuitamente, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na verdade, ela menciona aqui o comportamento de substância entorpecente. Tá? Volta para mim. A doutrina diz qual é a conduta. Vender, expor à venda, transportar, administrar, reparar, preparar, remeter, importar, exportar, fornecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar. Então, ela fala um comportamento relacionado a substâncias de natureza entorpecente. E aí, o que é substância de natureza entorpecente? A lei, artigo 33, não define. Então, é a chamada norma penal em branco. Pedimos ajuda da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E essa Agência Nacional de Vigilância Sanitária é que define por portaria o que é droga. Léo, por que por portaria? Primeiro, portaria é um ato administrativo. Segundo, ela é do Poder Executivo. Mas peraí, o Poder Executivo falando sobre matéria de direito penal, legislando, não está legislando. Eu vou te explicar isso. Pode uma portaria, então, tratar uma matéria de direito penal, ainda sendo ela de outro poder? O Executivo? Pode. Por quê? Porque ela não está definindo conduta. O que o direito quer, preste atenção, é evitar que você não saiba qual comportamento é ou não é permitido. Agora, o que é natureza entorpecente, você tem que entender que o legislador não tem capacitação técnica para definir. Ele define o que é crime, ele não define o que é droga. Para definir o que é droga, temos que chamar pessoas da área técnica. E quando a portaria tiver finalidade, regulamentar matéria de origem técnica, é permitido ela tratar a matéria de direito penal. Exemplo, o que é entorpecente? Cloreto de etila, cloriforme de cloridato de cocaína, cannabis sativa e por aí vai. Ela vai definir a terminologia técnica, o princípio ativo da droga. E por que por portaria? Porque é rápido, é célere. Você faz uma, daqui a pouco você tira, muda e bota outra. Por quê? Porque é comum você ir para a Holanda trazer entorpecente e bala e êxtase, por exemplo, famoso ácido, êxtase e o ácido, e a alfândega, bem como a Polícia Federal, eles já estão espertos na identificação desse tipo de droga, que é uma droga sintética. E o que acontece? Os caras da Europa produzem o mesmo comprimido com uma nova embalagem, uma nova roupa, uma nova cara, mas com o mesmo princípio ativo, ou com um princípio ativo similar. Então, como a Polícia Federal ela tem muito acesso a esse tráfico internacional de drogas, é comum eles se depararem com substâncias em que a Anvisa não regulamenta como entorpecente. Se ela não regulamenta como entorpecente, você não pode dizer que é tráfico ilícito de drogas, porque ela não define essa substância como entorpecente. Ela vai falar assim, ó, isso aqui é entorpecente, eu vou botar, então amanhã bota na portaria. Passa a formatizar, a formalizar.
Então é assim que eu estou te falando. Então se liga nesse conceito. Pode uma portaria tratar de matéria penal? Pode quando for de natureza, pode quando for para complementar natureza técnica. Aí pode. Pode uma medida provisória tratar matéria penal? Pode, quando for em benefício do réu. Olha o plus que eu estou te dando. Vou voltar aqui para o slide 3 que eu estava falando. Quanto ao princípio da legalidade, você tem aqui o crime de roubo e você tem aqui o crime de extorsão. Aí você fala assim, olha, eu já sei o que é roubo e o que é extorsão. Não sabe não. Porque como é que você vai definir os dois comportamentos? No verbo, olha só, todo crime tem verbo. O roubo tem o verbo subtrair. A extorsão tem o verbo constranger. Quem constrange, constrange alguém, alguma coisa. Se você observar violência e ameaça, são presentes nos dois crimes. Fantasia econômica, idêntica, porque são crimes contra o patrimônio. Vem para mim. Então, o que acontece, meu amigo? Se eu te pergunto o que é roubo, o que é extorsão, você me diz. Se eu mando você aplicar, você tem dificuldade. Então, peraí. Como é que funciona? Se eu meto a mão na arma e falo, perdeu, playboy, e tiro de você o que é seu, eu estou praticando um verbo. Qual é o verbo? Aí você vai buscar subtrair ou constranger. Estou tomando o que é seu, subtrair, roubo. Se a vantagem econômica for atual, é roubo. Se ela for futura, ainda que por curto espaço de tempo, exemplo, cadê o dinheiro? Não tem, mas tu tem cartão. Aonde que está o teu cartão? Pega aí, deixa eu ver qual é o banco. Aí é Bradesco, tem um Bradesco ali, vamos ali. Se eu faço assim, ó, vamos ali, e esse vamos ali, você vem para cá comigo. Você chega no banco, bota o teu cartão, a senha é sua, ou seja, para eu obter vantagem eu dependo de um comportamento pessoal seu. Se isso não é mais uma vantagem atual, porque era lá atrás, passou a ser uma vantagem futura, eu estou verbalizando. Qual é o verbo? Constrangendo. Eu estou constrangendo você a fazer. Esse constrangimento formaliza o crime de quê? Extorsão. Então, o chamado sequestro relâmpago é extorsão. Por quê? Pelo verbo, pela característica do crime. Para isso, meu amigo, você tem que entender muito bem esse conceito da legalidade. E a legalidade nada mais é do que esse tipo de ideia. Você entender qual o verbo do tipo penal. É a mesma coisa você trabalhar comigo usuário de droga. É aquela pergunta, fumar maconha é crime? Aí você fala, peraí, fumar maconha? Pô, não lembro, peraí, você tem que saber que é, né? Ah, mas não confunde o comportamento, você olhar para ele e achar que é permitido? Ah, eu vejo muita gente fumando maconha e não dá em nada. Isso é uma coisa. Você vê um monte de cara com aquele joguinho de bicho, não vê? Bicheiro. Então, você vê. Você sabe onde tem termas, não sabe? O que é termas? Casa de prostituição, não sabe? Sabe. Isso é permitido? Não, isso é proibido. Você sabe que tudo isso é proibido, mas você vê acontecendo. Então, não vem com essa historinha de que você sente que não é nada e você acha que é permitido. A pergunta técnica é, fumar maconha é crime? E aí a questão para você interagir com o princípio da legalidade e fechar esse pacote e a gente passar para outro é o seguinte, que o princípio da legalidade é a coluna vertebral do direito penal, para você trabalhar os crimes, juntamente com o princípio da razoabilidade. São duas colunas. Preste bem atenção, fumar maconha é crime. Eu viro pro meu amigo câmera e falo assim, meu amigo, você está com baseado aí. Aí ele fala assim, olha para ele, tá com baseado, fumando maconha, é lógico que isso é brincadeira, um exemplo. Ele vira e fala assim, essa aqui é maconha. Aí eu falo, o que eu falo com ele? Tá preso? Ah, Léo, mas não cabe prisão para o usuário de droga. Eu sei disso, mas cabe a prisão captura. Vamos para a delegacia de polícia. Chegando na delegacia de polícia, você assina um termo de compromisso, de comparecimento em juízo, tá? Chegando em juízo, você vai sofrer as sanções previstas na lei, advertência, prestação de serviço comunitário, frequência de cursos e palestras. Se você não cumprir nenhuma dessas três, você vai ter aplicabilidade do parágrafo 6º do artigo 28. Qual é? Admoestação verbal e multa.
Léo, e se eu não pagar a multa, o que acontece comigo? Nada. Então preste atenção. O usuário de droga nunca vai ser preso. Por quê? Porque o princípio da legalidade defende que não existe pena de prisão ao usuário de droga de acordo com a lei nova. Artigo 28 da lei 11.343/06. Então o usuário não é preso mais. Porém, não confunda não ser preso com ser permitido. Caso contrário, nós não estaríamos vendo, por exemplo, na Zona Sul no passado, passeatas para liberação da maconha. Para que você vai pedir para liberar uma coisa que já está liberada? Na verdade, está liberando, você está pedindo para liberar por quê? Porque é proibido. Tá? Então, olha lá, preste bem atenção, raciocínio lógico. Então, é proibido. E por quê? Porque o artigo 28 está topograficamente, o que é topograficamente? Está dentro, numa hierarquia, do capítulo dos crimes e das penas na lei de drogas. E possui pena. Foram essas que eu falei para você. O que não tem é pena de prisão. Então, já dizia Guilherme de Souza Nutti, que é um grande processualista de São Paulo, o que aconteceu foi a desprisionalização. Não foi despenalização, foi desprisionalização do crime de usuário de droga. Agora, é interessante que você tem os verbos guardar, trazer consigo, ter em depósito, adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo e adquirir. Acho que são esses 4 verbos. Tem mais um, não estou me lembrando aqui ao certo qual é o 5º verbo. Trazer consigo. Olha que interessante. Eu viro para o meu amigo câmera e falo assim, meu amigo, isso aí é maconha? Aí ele fala assim, o que ele tem que falar? O que ele tem que falar para mim na delegacia de polícia? Doutor, meu amigo, você arrumou esse baseado aonde? Aí ele vira e fala assim, comprei, você adquiriu. Ganhei, adquiriu. Recebi, adquiriu. Peguei ali de quem? Do amigo, adquiriu. Então é difícil você falar que fuma o seu baseado sem ter adquirido. Por isso o verbo maldoso. Mas aí você é aquele maconheiro-chefe. E aí você vira e fala assim, achei. Aí qual foi o problema? Princípio da legalidade. Quantos verbos eu tinha? 5. Tem um verbo achar? Não. Por quê? Porque usar a droga não está tipificado aqui. Fumar a maconha não está tipificado aqui. Você tem que enquadrar a minha conduta ao verbo. Por isso que o delegado, quando te pega, ele pergunta como você conseguiu. Para ele verbalizar, enquadrar. Tá? Se você fala achei, não enquadrou. Porque o ato de usar, se você achar, fumar e acabou, não tem verbalização. Agora você tem que achar e fumar a maconha o quê? Fala para mim, amigo. Parado. Porque se você andar, você está trazendo consigo. Então você tem que ter essa malandragem. Aí você fala, Léo, isso aí existe? Pô, lógico, isso é atuação no sangue do advogado. Fala assim, meu filho, fala isso. Por quê? Porque se você falar isso, você está ali bem protegido. Se você falar errado, você vai preso. E às vezes, o falar errado na delegacia significa, às vezes, não ter crime, às vezes ter um crime com a pena menor e às vezes ter um crime hediondo. Porque pode entubar um tráfico, coisas do gênero. Então, o princípio da legalidade é um dos principais princípios de prova. E a prova te pergunta, Léo, se cair na prova fumar maconha é crime? Sozinho, essa pergunta sozinho, seca. Não. Por quê? Porque não está o verbo fumar tipificado na lei. Agora, ela vai contar a história que você está usando droga, fumando a maconha, dentro de um enredo. E o enredo vai fazer com que a tua conduta se enquadre em algum daqueles 5 verbozinhos. Se isso acontecer, crime. Então, isso é perigoso. Fumar maconha é crime? Depende. Depende de como você arrumou a droga. Isso aí eu estou te ensinando para você prestar atenção, beleza? Vamos lá para mais um materialzinho, joga para baixo. Isso aqui a gente já falou. Temos uma questãozinha de prova aí, ó. Taxatividade em direito penal significa que taxatividade, meu amigo, é o quê? É você taxar um comportamento na sua exatidão. Vamos lá. Os fatos descritos na lei penal admitem ampliações de entendimento. Tá exatamente ao contrário do que eu estava falando. O fato é típico ou atípico.
O conjunto de normas incriminadoras admitem pena de multa. As regras do direito penal decorrem do princípio da reserva legal. Na verdade, está perguntando para você se o fato é típico ou atípico. E aí, ou seja, se é crime ou se não é crime. E aí tem um próximo princípiozinho que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vem para mim. Taxatividade é você enquadrar exatamente a minha conduta no verbo. Exatamente. Aí você fala assim, Léo, eu não estou lembrando. Vamos lá. Pega o teu código. Vou jogar o slide não, porque eu quero que você entenda. Não quero que você decore. Já estamos trabalhando aqui com o slide um pouquinho falado. Agora, preste atenção. Pega teu código aí, vai lá. Agora, artigo 319-A. Prevaricação imprópria. Constitui crime deixar o diretor do presídio ou agente prisional de proibir a entrada no estabelecimento de rádio, telefone ou similar. Preste bem atenção. O que eu estou falando? Rádio, telefone ou similar. Corta para cá. O que seria isso? Rádio, telefone ou similar. É rádio, telefone ou similar. Então, peraí, Barreto. Vou perguntar para o meu amigo câmera, meu camarada, meu cara que participa sempre da aula. Filho, eu entro no presídio para visitar um preso. Só que eu sou esperto. Eu pego o telefone, eu desmembro o telefone. Eu tiro capa, bateria e chip. Eu levo a bateria, ele leva a capa e o outro leva o chip. Eu desmembro. E entro no presídio com isso e entrego ao preso. Isso seria... Aí o diretor do estabelecimento, não, diretor não, mas o agente carcerário, o agente penitenciário, permite essa entrada, e isso chega ao preso, ele faz o quê? Monta e se comunica. Vamos andando para cá para a gente trabalhar isso aqui. Você como advogado sustenta o quê? É crime ou não é crime? Doutrina majoritária sustenta para você o seguinte: princípio da legalidade e da taxatividade. A conduta tem que estar narrada na lei. Nós, como advogados, temos que justamente sustentar isso. O que fala é rádio, telefone ou similar. Ou seja, chip sozinho não fala com ninguém e não é telefone nem é rádio. Bateria, idem. Então você vai absolver o seu cliente com o argumento que a conduta que ele praticou não se adequou ao tipo penal por afrontar o princípio da taxatividade, que é subprincípio do princípio da legalidade. Entendeu ou não? Não estou te perguntando o que você está achando, porque você deve estar achando assim, mas aí é sacanagem. Né? Não, e daí? Não estou te perguntando isso. Isso é sacanagem ou não, é problema dos outros, problema do legislador. O que o legislador tinha que fazer? Fazer o que ele fez no Estatuto do Desarmamento. Constitui crime, portar, transportar, parará, arma de fogo, acessório ou munição, e ele traz a palavra acessório. Ou seja, se eu tenho um armamento desmontado com mira laser, munição, peças dele, mas as peças não atiram. Mas o Estatuto do Desarmamento já prevê o acessório. Então, o acessório sozinho já é crime. Então, e o Estatuto do Desarmamento é de 2003. Lembre-se de 2003, lembre-se disso. Tá? Então, essa lei, na verdade, tinha que ter trazido o quê? Telefone, rádio, telefone similar ou acessório. Aí, perfeito. Aí ficou bonito. Agora, se o legislador não prevê ou não previu esse tipo penal, não cabe o intérprete interpretar, pô. Então, preste atenção. Ainda mais a gente que é advogado. Nós, como advogados, nós temos que criar entendimentos desse sentido. Mas se não é um entendimento militar, não. Qualquer concurso público pergunta isso e a resposta é essa. Só tem um entendimento da ministra Laurita Vaz do STJ, entendendo que ela aplicou o princípio em que se pede a finalidade do legislador. Então ela falou assim, qual foi a finalidade do legislador quando quis isto? Foi proibir a comunicação. Então ela entendeu que se aplicava a finalidade. Mas a finalidade é muito genérica, é muito ampla. E o direito penal, ele tem que ser taxativo, ele tem que ser restritivo. Cabe ao legislador tipificar. Não cabe a gente ficar interpretando. Para punir. A gente pode interpretar para
liberar. E aí vai mais um bizu para você. Preste atenção nisso aí. Cai para baixo aqui. Materialzinho. Beleza? Meu câmera lá já está perfeito na adequação aqui do material com a aula, né? Princípio da intervenção mínima. Vamos lá. A intervenção mínima é o princípio pelo qual vai subdividir em fragmentariedade e adequação social. Tá? Ela vai se subdividir nesses princípios. A fragmentariedade, olha só, fragmentariedade vem de fragmentário. Somente os bens jurídicos mais importantes devem ser protegidos. Só os ataques mais intoleráveis devem ser incriminados. Ele está muito genérico, né? Ele está muito assim, só os mais fortes, só os que afrontarem mais o direito que vão ser incriminados. Não é bem assim também. Mas, como subprincípio da fragmentariedade, vem o princípio da insignificância ou da bagatela. E aí, corta para cá. Questão de prova, que a OAB tem uma aplicabilidade boa e o princípio da insignificância é a maior arma hoje em dia do advogado. Por quê? Porque você pode alegar que o comportamento foi insignificante. Exemplo, questão de prova escrita do último concurso da OAB. Perguntou na peça uma história grande pra caramba, falando que a pessoa furtou R$49, se não me engano. E dentro da sua linha de defesa, o que você vai ter que construir? Você é advogado, filho. O que você vai ter que construir? Que o furto de R$49 é o quê? Insignificante. Caso não entenda pela insignificância, aplicar-se-á o princípio do furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 1º. Então, tu tem que ter a tua cabeça, cara, com várias saídas. Você vai dizer para o juiz, olha só, o conceito é esse. Se você não entender assim, você aplica esse. Mas se você não entender assim, toma esse aqui. Mas não faz nada diverso disso não, que eu vou bater em você. Eu vou recorrer. Então, preste atenção, insignificância é um dos maiores argumentos da advocacia hoje em dia. E aí vem caindo em prova assustadoramente. Primeiramente, é entender a técnica. O que é o princípio da insignificância? É um subprincípio da fragmentariedade. É um subprincípio da fragmentariedade. Léo, se for questão de prova de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, último concurso. Ah, mas o que tem a ver você falar desse concurso para a OAB? Eu estou te explicando que isso é muito cobrado em prova. E a FGV é uma banca de prova. E você aprendeu na faculdade de onde que vem. Você aprendeu, sabe o quê? O princípio da insignificância foi trazido do direito alemão, oriundo da tipicidade conglobante, defendida e criada por Klaus Roxin. Ah, você quer saber mais? Então, esse mais que eu vou te falar não cai na tua prova. Tá entendendo, filho? O que cai na tua prova é a aplicabilidade disso. Eu não quero saber quem criou, quem defendeu. Isso deixa para você fazer uma prova oral. Vamos dar um módulo de direito penal aqui na Estácio, completo para concurso público pesado? Vamos. Aí vocês pedem aí, a gente trabalha aqui, a gente bota isso aí para frente. Agora, a OAB é como isso se aplica. Então, o que é o princípio da insignificância? É a adoção da tipicidade conglobante no direito penal, em parte, porque a tipicidade conglobante ela é adotada em parte, beleza? Somente no que diz respeito à ausência de tipicidade material, que é o princípio da insignificância. Questão de prova. Qual é a consequência do princípio da insignificância? Exclui a tipicidade e, consequentemente, o fato típico. Então, você estuda o princípio da insignificância no fato típico. Quando você fala que o comportamento é insignificante, ele não é mais crime. Então, é muito importante que você entenda. Léo, posicionamento jurisprudencial, STF. Hoje o STF, garantista como sempre, ainda mais à luz de excelentíssimos ministros novos que lá estão presentes, como Luiz Fux e Barroso, são grandes ministros e bem garantistas. Você trabalha ali, diferentemente de Joaquim Barbosa, logicamente, até o próprio Marco Aurélio, você trabalha ali o quê? Eles aplicam o princípio da insignificância como valor até um salário mínimo. Até um salário mínimo é subjetivo. É lógico que você vai aplicar um salário mínimo para quem você furta. Exemplo, um chinelo, havaiana, queijo com presunto e Coca-Cola. De um mercado, o que isso representou para o Carrefour? Agora, o que isso representa para uma pessoa que ganha um salário mínimo?
Entendeu? Então é de acordo com o caso concreto. Agora, valor e necessidade. Qual a necessidade de você pegar isso? Então a jurisprudência vem aplicando um binômio. Tá? Então o que acontece? É necessidade de você obter aquilo. Não é, senão você libera a criminalidade. Vamos ao mercado fazer furtos de até um salário mínimo. O salário mínimo hoje, você faz compra de mês, praticamente. Então você pode fazer compra de mês, R$600, R$500, e é o princípio da insignificância. Não é bem assim, né? Agora, se você alegar que você furtou uma sandália havaiana de um mercado, nós, como advogados, nós vamos falar de cara que não houve crime, tendo em vista a insignificância da afronta. Ou seja, o que afrontou essa conduta ao bem jurídico? Insignificância da conduta. Ou seja, ele furtou uma havaiana. O que essa havaiana representou para o mercado? Nada, monetariamente. Razão pela qual ele é réu primário, bom de antecedente. Vamos pedir e pleitear a adoção da insignificância. Se o juiz entender, qual é a consequência? Não tem crime. Não tem crime. Detalhe, a reincidência impede a insignificância? Não. A insignificância você olha para o valor e para a necessidade. Agora você vai ver ali assuntos interessantes. Não se aplica insignificância em valores sentimentais. Exemplo, eu pego ali a caneta do câmera. E aí a caneta dele é do avô dele. Que é a caneta de ouro. Maneira, está ali pendurada no bolso dele ali. De ouro. De ouro, logicamente, que é dourada, mas ela não é de ouro. Mas eu acho que é de ouro e pego. Mas na verdade ela custou R$10. Ah, mas pera aí. Era do avô do cara, que era do bisavô do cara, tinha um valor sentimental. Então o valor sentimental é importante e não tem precificação. Em razão disso, você não pode alegar a insignificância do valor. Agora, por exemplo, foi furtado na Bahia um disco de platina. Aí você fala, de platina deve ser caro. Mas isso é um valor simbólico. Ele tinha, na verdade, um valor de R$120. Não se aplicou a insignificância para esse furto de R$120. Por quê? Porque não foi o valor, mas sim o que representou aquele disco de platina. Perfeito? Perfeito. Cuidado, questão de prova agora recortando porque interessa. Não se aplica insignificância de forma nenhuma. Crime de roubo, extorsão, ou seja, violência ou grave ameaça. Não se admite insignificância, crime de tráfico de droga. Usuário de droga, jurisprudência, permite. Crime contra a administração pública, controvérsia. Vai ter entendimentos a favor e contra. O a favor é, o funcionário público furtou uma borracha da repartição pública. Essa borracha, quanto é que vale? É ínfima. Então poderia ser alegada a insignificância. Esse entendimento foi permitido. Alguns entendem que não, porque ele é funcionário público e está praticando um crime contra a administração pública. Beleza? Então já matei aí as complexidades do Instituto. Vamos lá para o outro materialzinho. Desce para cá. Princípio da adequação social. Aquilo que todo mundo aceita está fora do direito penal. Exemplo, furar a orelha da criança. Vem para cá. É comum o seu filho nascer, você furar a orelha do seu filho quando é menininha. É até para diferenciar, né? Quando é pequenininho, você bota a roupinha, às vezes nasce carequinha, não tem cabelo, então você não dá para fazer chuquinha, aquela coisa toda, e você fura a orelha. Quando tu tira o brinco, a orelha fecha. Na verdade, qual agressão causou para essa criança? Que tipo de lesão causou para essa criança esse furinho na orelha? Nenhum. Ou nenhuma. Em razão disso, essa conduta é adequada socialmente. Por que o direito penal vai atuar num comportamento em que a sociedade toda aceita como tolerável?
Ah, você está falando que costume revoga o crime? Não estou falando de revogação, não. Estou falando que existe. Existe a tipificação. Eu estou falando que você aplica um princípio à norma. Exemplo, eu digo isso que foi, bateu o tempo aqui, a sentença do nosso excelentíssimo doutor, juiz Nicoliti, que é um grande penalista, deu uma sentença interessante, mencionando que foi, na verdade, preso um rapaz que era dono de uma casa de prostituição em São Gonçalo. E ele, na sentença, absolveu o rapaz, tendo em vista que era uma conduta socialmente adequada. Aí todo mundo riu, né? Riu por quê? Porque ele fala o seguinte, meu filho, tem termas aqui no Rio de Janeiro que fica inscrito o nome da terma. Não vou falar qual é para não fazer uma propaganda de nada ilícito. Tem outras que ficam perto ali do prédio da OAB, do Ministério Público, da magistratura. Isso ele falou na sentença dele. Tem uma outra que fica no ponto conhecido na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então ele falou, por que todo mundo sabe e conhece dessas termas que são dos maiores pontos do Rio de Janeiro, ninguém faz nada, e por que querem punir essa terma de São Gonçalo? Ou seja, o que é adequado socialmente para todo mundo, por que quer punir o cara? Eu pergunto pro câmera, meu amigo, se você andar pela rua e passar por uma terma, de maneira dessas que tem aqui no centro aqui, tu fica incomodado? Ah lá, ele falou que não, balançou o dedinho dele, não tá incomodado não, tá feliz? Ficou feliz, né? Ficou feliz, olha como é que são as coisas, ficou feliz. E aí eu te pergunto, ele vai fazer, não, uma terma, caramba, estou passando em frente a um lugar de crime. É uma conduta moralmente ilícita e é tipificada como crime manter casa de prostituição. Agora, ele trouxe esse princípio, que é justamente o princípio adotado por grande parte da doutrina, para alegar que certos comportamentos não devem ter a incidência do governo, do Estado. É lógico que essa sentença do Nicoliti foi polêmica, é lógico que ela deve ter sido recorrida, porém, Nicoliti é um cara extremamente inteligente e fundamentou esse princípio na doutrina alemã, com vários casos concretos adotando esse entendimento. Então, por ser muito inteligente, às vezes a gente tem que correr de avião atrás dele, né? Porque senão a gente não consegue acompanhar o raciocínio dele. Então eu trago para você um conceito interessante de advogado, porque para a OAB você é advogado, então você tem que aplicar a doutrina à luz da defesa e não à luz do que tu acha. Porque tem muito aluno que faz direito para fazer prova para delegado, porque tem na veia o sangue de polícia. Aí ele olha para um conceito da OAB que manda você agir como advogado, ele trava, ele fala, como é que faz? Não, bandido tem que ser preso. Bandido tem que ficar agarrado, eu não gosto de bandido, tá errado. Mas aí você está fazendo prova, meu filho. O que você vai fazer com um bandido quando você passar, problema é seu. O que você vai fazer com ele não interessa. Para você passar num concurso, você tem que interpretar a lei em benefício do réu. Para você passar na OAB, você tem que interpretar mais ainda, porque a OAB não é concurso, é uma prova de advogado. Então você tem que agir como se fosse. Você vai virar para o cara e falar, não, olha só, vou te cobrar 30 mil reais para advogar para você. Você é safado mesmo, você tinha uma casa de prostituição, entendeu? Você estava praticando crime, eu vou chegar na audiência, eu vou falar tudo, isso, né? Esse cara aqui é bandido mesmo, vamos diminuir o nosso tempo. Não vou fazer isso, que papelão é esse? Você vai criar um argumento, e isso é que eu estou te ensinando a aplicar, primeiramente, para você entender a base, para você construir uma questão de prova. Passa para baixo, corta para baixo. Aqui você tem um conceito da lei penal. Tá? O conceito da lei penal vai traduzir para você que ela pode ser completa, quando não exige nenhum complemento, nem valoração, nem normativo, e pode ser incompleta, quando exige um complemento específico, que é a chamada lei penal em branco. Continuando aqui, há 3 espécies aqui, mas na verdade só há 2. Você tem a própria e a imprópria. E aí você vai fazer, eu nem sabia que tinha isso, tá vendo aí? A própria é um complemento heterogêneo ou heterólogo, dado por uma fonte distinta do legislador. Exemplo, lei de drogas com um complemento dado pela Anvisa. Olha isso, eu já até te expliquei quando eu falei para você se a portaria da lei de drogas poderia regulamentar a matéria de direito penal. Imprópria, quando o próprio legislador define para você. Essa é que mais cai na prova. Por quê?
Porque ela pode ser homovitelíneo, ou homovitelínea, né? Passando aqui, e heterovitelíneo, ou heterovitelínea. Como que ela vai ser homovitelínea? Corta pra cá. Boa! Esse cara tá igual um ninja. Olha só, quando que ela é homovitelínea? Homovitelínea parece que é homo, dentro de si. Então o direito penal, ele fala, ele mesmo esclarece o próprio direito penal. E aí que interessante, vamos lá. Quando você começa a estudar os crimes contra a administração pública, você estuda os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Quais? Do artigo 312 ao artigo 326 do Código Penal. Você tem lá os mais diversos exemplos: peculato, prevaricação, corrupção passiva, condescendência criminosa, vamos lá. Tá me faltando aqui advocacia administrativa, dentre outros, né? Facilitação, contrabando de caminho e por aí vai. Daí, concussão e vamos embora. Daí você tem o funcionário público contra a administração pública, mas você não define quem é funcionário público ou servidor público. Aí o Código Penal, quebrando a sua essência, traz uma norma de natureza explicativa, ou seja, ele mesmo olha para dentro de si e explica. 327. Considera-se funcionário público para efeito desta lei aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E traz o parágrafo primeiro, que é importante, e o parágrafo segundo, que depois a gente vai falar disso no momento mais adequado. Mas o que eu quero te dizer é que o próprio direito penal olha para o direito penal e complementa. Isso é uma norma penal em branco, porque o que é funcionário público depende de uma complementação. O que? Homovitelínea, própria homovitelínea. Porque dentro do próprio ovo, como se fosse assim. E aí você vai para heterovitelínea, olha lá, botou o materialzinho aqui. O complemento vem de outra lei. Ou seja, o direito penal pede socorro para o direito civil. Joga para cá. Exemplo. Artigo 236 do Código Penal. Constitui crime contrair casamento induzindo em erro essencial outro contraente, ou impedindo, ou causando impedimento, contrair casamento induzindo o contraente em erro essencial, ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Travou a minha garganta aqui, está seca. Vamos lá, vou repetir. Artigo 236. Constitui crime contrair casamento induzindo o contraente em erro essencial, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Entendeu? Ela falou assim, não. Aí ele falou que não. Por que não entendeu? Porque é um comportamento diferente. Então, primeiro, constitui crime contrair casamento. Peraí, casamento, quem fala sobre casamento? Direito penal ou direito civil? É o direito civil. Então, erro essencial do casamento. O que seria? Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Quais são os impedimentos de um casamento? Tem que pedir para o direito civil. Então, por exemplo, se eu caso com uma mulher, não me separo, não me divorcio e caso de novo, isso é bigamia. Então você tem que ocultar um impedimento que não seja bigamia, porque senão será o próprio crime de bigamia. Vamos lá, contrair casamento induzindo o contraente em erro essencial. Essencial. Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, porque se for casamento anterior é bigamia. Qual é esse impedimento, Léo? Você vai lá no Código Civil, perguntar a ele quais são os impedimentos do casamento. Exemplo, você casar com ascendente ou descendente. Né? Então você não pode fazer isso. Ou você casar com a sua mulher e casar com um enteado ou sogra. É impedimento de casamento. E o que seria erro essencial do casamento? Isso aí a gente vai deixar para falar no próximo vídeo, na próxima aula. Um abraço aí a todos. Daqui a pouquinho a gente sai, daqui a pouquinho a gente volta, Não come nada, joga o telefone do lado, nada de WhatsApp, essas coisinhas que viciam. Fica aí, firme, prestando atenção, que a gente vai evoluir bastante, galera. Um abraço.